Vá sentando, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Você que trouxe a Bíblia e quiser acompanhar o texto dessa noite, nós vamos trazer agora uma mensagem. Eu gostaria que você se concentrasse, não se distraísse com nada, amém? Olha para o vizinho perto de você e diga para ele, não se distraia. Diga para alguém, não se distraia. Aleluia. Se possível, não levantem, não caminhem agora. Só se precisar ir no banheiro com extrema necessidade. Esse é um momento muito especial. É um momento onde você terá a oportunidade de ouvir uma palavra de vida, uma palavra de esperança, que pode mudar o seu destino. Amém? Então fique ligado, porque Jesus essa noite Ele pode te tocar. Amém? Fique ligado para receber o toque do Senhor e ouvir a sua voz. O texto que eu quero ler está em Lucas capítulo 7. Nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 17. Lucas, capítulo de número 7, nós vamos ler do versículo 11 ao versículo de número 17. E o tema da mensagem é: da morte para a vida. Aleluia! Da morte para a vida. Eu entendo pelo Espírito de Deus que essa noite Deus Ele quer trazer pessoas da morte para a vida nesse lugar. Esse amém poderia ser bem melhor. Aleluias. Achou aí, irmão? Então vamos ler juntos. Verifique o seu celular, deixe ele desligado ou no silencioso para não tocar agora na hora do culto. Assim diz a palavra de Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. Jesus disse: jovem, eu te digo, levante-se. O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou dentre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judeia e regiões circunvizinhas. Amém? Fecha a Bíblia, fecha os olhos se você pode, e vamos fazer uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui essa noite para cultuar o Senhor, para te render louvores, te adorar, expressar nossa gratidão, nosso amor, expressar o nosso temor e o nosso tremor. Pai, é com grande humildade que aqui estou essa noite, reconhecendo que nada sou e nada posso sem o Senhor. Aqui está a tua palavra, palavra viva e eficaz, mais cortante e penetrante do que espada afiada de 2 gumes. Aqui está os teus filhos, aqui está os visitantes, aqui está cada um de nós.
estamos aqui, Senhor, e queremos ouvir a Tua voz. Nesse momento, eu quero Te pedir com humildade e simplicidade, Espírito Santo, opera em nosso meio. Que a voz do Senhor seja audível a cada coração aqui. Todo bloqueio, tudo aquilo que se levanta para roubar o entendimento da palavra, roubar o entendimento daquilo que o Senhor quer revelar, nós queremos repreender em nome de Jesus. Pai, eu quero Te pedir anjos aqui, que o Senhor libere sobre esse culto muitos anjos essa noite, que eles estejam aqui guerreando, mas também ministrando cada um de nós, para que o Teu querer e a Tua vontade venha se estabelecer. Repreendo toda contrariedade, seja física, seja espiritual, espírito de canseira, sonolência, distração, tudo que não procede do Senhor, nós manietamos nesta hora e declaramos por terra em nome de Jesus. Leva agora o nosso pensamento cativo ao senhorio de Cristo e manifesta aqui o Teu reino em nome de Jesus. Amém? Quando você começa a ler a Bíblia, principalmente no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João e até mesmo o livro de Atos, você vai começar a escutar a respeito de um homem, a vida de um homem chamado Jesus. Esse homem, ele passou pela terra e ele operou grandes feitos aqui, grandes sinais, grandes milagres, grandes maravilhas. Há uma parte dentro da própria Bíblia que o autor escreve que se fossem escritos todos os milagres e sinais que Jesus realizou, nem todos os livros da terra poderiam contar os seus grandes feitos. Então esse texto que nós acabamos de ler, ele está relatando apenas um dos grandes sinais, dos grandes milagres que Jesus operou nessa terra. Nós acabamos de ler que havia um cortejo fúnebre, uma grande multidão, estava ali pranteando, estava ali a chorar, o filho de uma mulher que a Bíblia descreve como viúva, que havia morrido. Era costume a mãe ir atrás, na frente ia o cortejo, aqueles que levavam o caixão, e a mãe então, com a parentela, ficavam atrás daquele caixão, chorando e conduzindo ao local do sepulcro. Mas é interessante que Jesus, ele viu aquela grande multidão, ele viu aquela cena de choro, aquela cena de morte, de tristeza. Quantos aqui já perderam um ente querido? Levanta a mão para o céu. A Bíblia diz que existe um tempo debaixo do sol, determinado para todas as coisas, de nascer, de morrer, de plantar, de colher o que se plantou, enfim. Esse era um tempo de luto, esse era um tempo onde a família, os amigos estavam chorando. Jesus, ao ver aquela mulher, ao ver aquele caixão, ao ver aquela cena, algo aconteceu com ele. A Bíblia declara que Jesus, ele sentiu compaixão. Diga comigo, compaixão. O que é isso, compaixão? É sentir a dor do semelhante. Jesus se coloca no lugar da mulher que estava conduzindo o único filho para enterrá-lo. A Bíblia não descreve a idade desse moço, mas ela já era viúva, já tinha enterrado o marido, e agora estava enterrando o seu filho. Mas a história dela muda quando Jesus Cristo se aproximou da sua vida. Deixa eu liberar algo pelo Espírito, redobre a sua atenção. Essa noite você está aqui,
E ao entrar nesse lugar, você está se aproximando de quem? De Jesus de Nazaré. Aqui na história, Jesus foi até a mulher. Mas se você pegar outros relatos, teve momentos que as pessoas, elas vinham até Jesus. E é interessante, e que em nenhum momento, Jesus ele despede as pessoas de mãos vazias. Ele sempre vai transformar alguma coisa. Ele sempre vai abençoar, vai liberar uma palavra. Algo acontece quando nós nos encontramos com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aplauda bem forte a Ele. A vinda de Jesus, ela tinha um propósito. Não era só manifestar milagres. Não era só multiplicar o pão e peixe. Não era só andar pelas águas, ministrar os ensinamentos. Jesus, ele tinha um propósito nessa terra. Ele sabia qual era o propósito. Ele sabia qual motivo o Pai lhe enviou para a terra. Agora eu te faço uma pergunta. Você sabe o seu propósito? Você sabe o porquê Deus te criou? Quem aqui já sabe o porquê Deus te criou? O porquê Deus te fez? Todos nós não estamos nessa terra por acaso. Todos nós temos um propósito. Todos nós temos algo da parte de Deus para viver. Os caminhos de Deus são bons, perfeitos e agradáveis e não nos acrescentam dores. Você sabe por que existe hoje muitas pessoas chorando? Em desespero, não sabem para onde vão, não sabem o que vai acontecer, não sabem o que lhe espera, porque elas ainda não tiveram um encontro com o Filho de Deus, e não conhecem ainda o propósito da sua vida. Aleluia! Jesus veio com propósito. Diga comigo, Jesus veio com propósito. O propósito dele era manifestar o reino dos céus e a expressão do Pai. O homem não conhecia a Deus até esse momento. Quando Jesus Cristo ele se manifesta ao mundo, os homens começaram a conhecer o próprio Deus por meio de Jesus Cristo. Deus é amor. Diga para o irmão do teu lado, Deus é amor. Eles começaram então a conhecer a Deus por meio da vida de Jesus. A expressão do coração do Pai estava sendo revelado ao mundo. Revelado a quem? Ao mundo. A todos aqueles que querem dar ouvido, a todos aqueles que querem conhecer mais a respeito da vida, da história de Jesus Cristo. Aleluias. Então nesse texto nós identificamos apenas um dos milagres realizados pelo Filho de Deus: trazer vida onde a morte estava reinando. Jesus ele trouxe vida aonde a morte estava reinando. Agora eu te pergunto, existe algum homem, se não for por vontade de Deus, Deus conceder sobre aquele homem o poder, a habilidade de orar por alguém e a pessoa voltar do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, existe alguém que pode fazer esse milagre? Se o Pai não conceder, existe? Você conhece alguém aí que foi lá no velório e mandou parar o velório, que nem Jesus fez, e disse: não é para enterrar ainda, porque ele vai levantar. Foi isso que Jesus fez, em outras palavras: para tudo, abre o caixão. E ele dá uma ordem para o morto: levanta-se.
E no mesmo instante o menino levanta. Aleluia. No mesmo instante. Nós podemos fazer estas obras também. Se Deus nos conceder a graça, o poder, nós também podemos operar as mesmas obras que Ele fez e outras maiores ainda. Sim ou não? Sim. Estes milagres não eram só para o tempo antigo. Para os dias de Jesus, permanecem até o fim dos tempos, sendo válidos esse tipo de milagre. Aqui, queridos, nós vemos algo impossível acontecendo. Eu quero te fazer uma pergunta. O que tem de impossível hoje, na sua vida ou na sua família? O que os teus olhos hoje veem como algo impossível? Para os homens, nem tudo é possível, mas para Deus, todas as coisas lhe são possíveis. Todas as coisas. Não há impossíveis para Deus. Não há. E aqui nós vemos isso se estabelecendo. Durante a sua jornada na terra, Jesus ressuscitou quantos mortos? Quem sabe dizer? Levanta a mão para o céu. Quantos mortos Jesus ressuscitou durante a sua jornada na terra? Levanta a mão, quem sabe? Ai, ai, ai. Olha para o irmão do teu lado e diga: leia mais a Bíblia. Foram 3 mortos. Diga comigo: Jesus ressuscitou. Mais alto, diga: Jesus ressuscitou 3 mortos. Um deles, o filho da viúva de Naim. O texto que acabamos de ler. Outro você acabou de dizer aí. Lázaro, que estava morto quantos dias? 4 dias já. Amém? Esse já havia sido sepultado. Esse estava no cortejo. Mas também existe outro que Jesus ressuscitou. A filha de Jairo. Então Jesus, no seu ministério terreno, ressuscitou 3 mortos. O fato de saber da existência de apenas esses 3 milagres, ouça isso. O fato de você saber da existência desses textos, que comunica os milagres de Jesus, vamos citar apenas esses 3, já seria o suficiente para estabelecer no seu coração algo chamado fé. Diga fé. Porque a fé, ela vem de que forma? Já sei, pastor. Vou lá no supermercado, na prateleira de artigos evangélicos, artigos cristãos, e compro uma medida de fé. É assim? Não. A fé só tem uma forma de vir para o seu coração: ouvindo a palavra de Deus. O que você está ouvindo aqui? A palavra de Deus. O que está começando a acontecer dentro do seu coração? Deus está semeando dentro do seu coração essa noite algo chamado fé. E a fé, ela tem um poder extraordinário de mover até mesmo as montanhas. Quem já tinha escutado essa expressão? A fé move montanhas. Levanta a mão. A fé move montanhas, de fato. E sem ela você não consegue agradar a Deus. Aleluia. Então o saber desses 3 milagres já seria o suficiente para estabelecer a fé no nosso coração. Já seria o suficiente para aproximar o coração do homem a Deus. O simples saber desses 3 milagres já seria suficiente
para te aproximar mais ainda de Deus. Sim ou não? Porque Ele é um Deus que nos socorre, que nos ajuda, que nos ama. Ele é um Deus que pode operar qualquer coisa. Qualquer coisa. Porém, ouça isso. Aqui nós identificamos o amor do Pai, sua compaixão e sua misericórdia. Nesses 3 milagres aqui, na obra de Jesus, nós identificamos o amor do Pai, a compaixão e a sua misericórdia. Porém, eu não posso deixar de falar esta noite, que estas 3 pessoas que voltaram à vida, quantas pessoas? Eu não posso deixar de frisar algo muito importante aqui. Estas 3 pessoas que voltaram da morte para a vida, foram apenas uma representação do que verdadeiramente Jesus estava próximo a fazer. Amém? O que Jesus fez aqui, diante desses 3 mortos, foi extraordinário. Extraordinário. Trouxe as pessoas da morte para a vida. Foi tremendo, diga tremendo. Mas era apenas sombra do que ele estava para realizar. Algo muito mais importante ainda. Cutuca o teu irmão do lado e diga assim: algo muito mais importante Jesus estava para realizar. Eu gostei do aleluia do Vitor. Ele está empolgado. Ele já está tendo a revelação do que Jesus faria mais à frente. Amém? E quando eu ouço esse aleluia, eu também fico empolgado. Aleluia! Foi na morte de Jesus que verdadeiramente milhares e milhares de pessoas passaram da morte para a vida. Muitas vezes nós frisamos os milagres. Os milagres que Jesus fez aqui, eles tinham um propósito: manifestar o reino, manifestar o poder, manifestar a sobrenaturalidade do reino de Deus, mas também a glória do Pai. Mas estavam apontando para algo muito maior, muito superior, que era trazer vida a todos. Vida para quem? Para todos, para toda a humanidade, para todos. Você sabia que todos nós estávamos mortos? Quem sabia disso? Todos nós estávamos mortos, condenados, separados eternamente de Deus, fruto do nosso erro, do nosso pecado. Nós estávamos destinados à morte. Era como se nós fôssemos vivos aparentemente, mas mortos. Com a morte de Jesus, algo extraordinário aconteceu. Ele arrancou a morte que reinava sobre nós e nos deu algo extraordinário: vida. Assim como essa família se alegrou, assim como a mãe se alegrou, os parentes se alegraram a ver a menina, o menino ressuscitar. Querido, há festas nos céus quando um pecador se arrepende e aceita Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. A mesma festa que a família fez é a mesma festa que os anjos fazem, é a mesma festa que a família da fé faz, quando alguém decide se batizar, se arrepender dos maus caminhos e fazer uma aliança com Jesus de Nazaré. Ele removeu a morte e nos deu vida. Foi na morte de Jesus que milhares e milhares ressuscitaram. Amém?
Na vida terrena, 3. Na morte, quantos voltaram à vida? Milhares e milhares. Eu vou ler um texto para você entender o que eu estou dizendo. João capítulo 5. Quem quer abrir a Bíblia, abra. João capítulo 5, versículo 19 ao 25. Talvez você não está entendendo muito bem o que eu estou dizendo. Não te preocupa. Amém? Se você compreender apenas uma frase, uma expressão, é o suficiente esta noite. Aleluia. Mas uma coisa você tem que sair daqui sabendo: que Deus, Ele tem vida eterna para você. Deus, Ele quer remover a morte e trazer vida eterna para todos. Aleluias. O Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19 ao 25 diz assim: Jesus lhes deu esta resposta: eu digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o Pai faz, o Filho faz também. Pois o Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, Ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho, como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho, também não honra o Pai que o enviou. Eu asseguro, quem ouve a minha palavra, preste atenção, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas passou da morte para a vida. Qual é o tema da mensagem? Da morte para a vida. Então Jesus está dizendo que aqueles que ouvem a sua palavra, recebem sua palavra, confiam nele, entregam a vida para ele, já passaram da morte para a vida. Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Aleluias. Vou ler mais um texto e aqui eu encerro. João capítulo 12, versículo 24. João capítulo 12, versículo 24 vai dizer assim: digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. O que esse texto está falando? Está falando do próprio Jesus. Jesus estava dizendo aqui: irmãos, discípulos, meus seguidores, povo, eu preciso morrer. Eu preciso morrer, assim como o grão de trigo cai na terra, ele morre. E ao morrer, nasce um novo pé de trigo, e ali muitos frutos dão daquela semente. Ele estava dizendo: eu sou uma semente, que serei crucificado por amor de vocês. Mas ao terceiro dia, o meu Pai vai me ressuscitar. Quantos já foram a Israel? Levanta a mão. Quantos querem ir para Israel? Levanta a mão. Aleluia. Quando você for a Israel, e você vá, diga amém. Você vai ir visitar um dos locais mais visitados de lá. O local onde sepultaram Jesus.
E quando você chegar lá, você não vai encontrar nada lá dentro. Por que você não vai encontrar nada? Porque no terceiro dia, o Pai o trouxe à vida de novo. Ele está vivo. Mas com o sacrifício dele, com o sangue dele, a Bíblia diz que Deus comprou para ele um povo santo e escolhido. Quando nós ouvimos o Evangelho e cremos em Jesus e no Pai, e comecemos a obedecer a sua palavra, algo acontece. Deus nos tira da morte e nos traz para a vida. Aleluia! E mesmo que você morra, ainda que morra, se você estiver com Cristo, você viverá. Aleluias! Chegará um dia, ouça isso com atenção, chegará um dia que todos aqueles que já partiram desta terra serão ressuscitados. Você acredita nisso? No dia que o Pai tomou o Espírito Jesus das suas mãos, no dia que Ele entregou ao Pai o seu Espírito, ou seja, morreu. Algo extraordinário aconteceu. Pergunta para o irmão do teu lado se ele sabe. Quando Jesus entregou o Espírito ao Pai, morreu. A Bíblia diz que houve um grande terremoto. E o sepulcro de alguns santos, ou seja, aqueles que acreditavam em Deus, que estavam aguardando a vinda de Jesus, o sepulcro de alguns mortos se abriu com o terremoto. Pasme você o que a Bíblia declara. Aqueles mortos, muitos deles voltaram à vida naquele momento. Gente do céu, foi um alvoroço naquela cidade, naquele tempo, porque eles viram mortos voltando à vida sem ninguém orar. Diga sombra. Era a sombra das coisas que iriam acontecer. Aqueles que partem desta terra, feito uma aliança com Cristo, entregando a vida para Cristo, recebendo Ele como Senhor e Salvador, no último dia, o Pai vai ressuscitar eles novamente para a vida eterna. Se você partir dessa terra, para onde você vai hoje? Agora a pulguinha coçou atrás da orelha de alguns. Ai, 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 ui, ui, ui. Que nem diz o profeta Heber. O profeta Heber do Uruguai, de vez em quando ele vem pregar aqui, ele diz assim: ai, 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 ui, ui, ui. Aleluia. Se você partir dessa terra hoje, você sabe para onde você vai? Aqueles que estão com Cristo, eles sabem que no último dia o Pai vai ressuscitar eles para a vida eterna, para reinar com o Senhor pela eternidade. Aleluias. Aí está a esperança viva do cristão. Diga comigo: da morte para a vida. No ano de 2005, ao ouvir o Evangelho, Deus me tirou da morte para a vida. Eu estava morto e não sabia. Havia um vazio no meu coração. Havia um vazio no meu peito. E eu tentava preencher o vazio com muitas coisas. Mas aquele vazio permanecia. Sabe quando aquele vazio foi preenchido verdadeiramente? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus Cristo e fiz uma aliança com Ele, e Ele removeu a morte e colocou a vida dele sobre mim. Hoje é noite. Diga comigo: hoje é noite. Que o Senhor vai tirar a morte e vai colocar a vida.
Se você acredita, aplauda bem forte Jesus. Aleluia. Da morte para a vida. Da morte para a vida.